Boa noite a todos. Vamos seguir aqui na conversa de irmão. Tema continuar a oração. E vou deixar para os irmãos aí que queiram trazer o assunto aí, né? Referente à oração. Boa noite, irmãos. Vamos tentar ver o que a gente aprende mais, né? Que a gente pode extrair sobre esse assunto oração. Se o irmão puder abrir lá na Bíblia, Mateus capítulo 6. Só recapitulando, né? Havia separado essa oração do Senhor aqui por trechos, a fim de, em alguns trechos aqui, a gente ligar, né? A assuntos em que a sã doutrina trata, né, em relação à oração. O primeiro trecho que a gente já viu, que é o início da oração, né? Endereçamento para quem né? Começando ali pelo Pai Nosso, já explorando bastante, né? Mas eu creio que com certeza não vai esgotar nesse assunto sobre oração. Então a gente poderia ver, né, o segundo trecho e também o terceiro, que eu acredito ter uma certa ligação, né? Versículo. Só um momento. Versículo 10 e o versículo 11. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse versículo aqui traz a memória, né? A gente já tinha até trazido, né, na live passada, sobre a oração ser feita em conformidade com os interesses do Senhor, né? Está de acordo com a mente do Senhor. Seria o orar no Espírito, né? E esse versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, aí nos fala de necessidades, né? Necessidades diárias, necessidade de nossas vidas. Isso são necessidades tanto individuais, né? Quanto enxergo aí necessidades também coletivas, né? Em assembleia, são coisas que a gente encontra na sã doutrina, né? Coisas que são importantes para colocarmos em nossas orações, nossa conversa com Deus, com nosso Senhor também. Ah, deixa eu ver aqui. Lá no primeiro trecho, orar no Espírito, a gente vê isso lá em Efésios, capítulo 6, versículo 18. Se o irmão puder colocar. Efésios, capítulo 6, versículo 18. Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica,
no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica. É, tem algo a trazer sobre esse versículo aqui, mas antes a gente poderia lá, rapidinho, né, para não tomar o tempo dos irmãos também, Filipenses, versículo 4, verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica em ação de graças. 1 Tessalonicenses, né, 5, 17. Orai sem cessar. Né? Esse versículo de Tessalonicenses, né, é interessante esse versículo e o de Efésios também, trazem essa necessidade de uma oração, né, diária, né, de estar sempre em constante oração, né, de estar sempre orando, conversando com o Senhor, o nosso Deus e Pai, colocando diante dele as necessidades também, né, as coisas que são do interesse dele. E interessante que tá até meditando no versículo lá de Efésios, Efésios 6, 18, orar no Espírito, que orar no Espírito é orar pela direção do Espírito Santo, né? Estando assim em conformidade, em concordância com a vontade de Deus. Então há muitas coisas assim que a gente poderia listar, né? Que a gente encontra nas Escrituras, que é necessário que a gente ore, né? Por exemplo, uns pelos outros, né? Orar uns pelos outros, orar pelos ministérios, nossos irmãos, né? Que viajam pregando a palavra, orar pela necessidade das assembleias, né? A questão de estarmos firmes. São orações, né? Que a gente pode fazer tanto nós estando só, né? Orando individualmente, e também a gente pode estar orando em assembleia, né? Coletivamente, por essas necessidades de outras assembleias, né? Dos irmãos, né? Esses ministérios e diversas outras coisas que os irmãos talvez possam lembrar aí, né? Se recordar que a gente encontra nessas passagens, né? Nas passagens das cartas, né? E essa questão de colocarmos essas coisas em oração é importante e interessante, porque esse versículo ele está no contexto de quando Paulo ele vem falar sobre a batalha espiritual em que todo cristão passa, né? Em que nós estamos. É uma batalha que somos exortados nessa mesma passagem a nos revestirmos, né, de toda a armadura. E um do elemento importante dessa armadura é a oração. Tem até tem um trecho do livro, né, que eu queria trazer, né, que fala sobre esse assunto. Os irmãos preferidos não é muito grande, não. Acho que é menos de 10 minutos de leitura. Posso ler aqui. Agora, se os irmãos quiserem comentar alguma coisa aí, eu pauso aqui e dou espaço aos irmãos.
Bem, então eu vou compartilhar aqui o livro para os irmãos acompanharem aí também. Lembrando que aquele trecho que a gente leu, né, do Pão Nosso de Cada Dia, também se refere à nossa necessidade no sentido de trabalho, né, ou de alimento, sustento, essas coisas, porque realmente são coisas que devem estar também em dependência de Deus, né? Que Ele que provê todas essas coisas para nós. Mas eu queria só focar no sentido espiritual, né? As necessidades das coisas do Senhor, né? Em que o inimigo, né, ele se empenha em atrapalhar, né? Ou impedir o testemunho, impedir que a palavra da verdade venha a ser pregada, venha a ser espalhada, venha a chegar aos ouvidos de outras pessoas, né? Então eu vou ler aqui, ó. Oração. Finalmente nós devemos nos encontrar com o inimigo no campo de batalha, de joelhos. Versículo 18. Eu ver. Tinha até esquecido, ó. Na verdade, era para ler o versículo 18 ao 20 de Efésios. Deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Que é o que a gente já leu, né? Ora em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito e vigiando para isto mesmo, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, Paulo falando, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, para fazer conhecido com ousadia o ministério do Evangelho. E ele já fala, versículo 20, pelo qual sou embaixador preso em cadeias, para que eu o diga com ousadia como devo falar. Aqui. Isto fala de uma expressão diária de dependência no Senhor para a preservação. A armadura não seria completa sem isso. Naturalmente fala em uma batalha física. Esta séria em uma posição vulnerável. Mas é um lugar de proteção e força nesta batalha espiritual nos lugares celestiais. Há um elemento protetivo na oração e súplica no Espírito. Lucas 22, 40. O inimigo não pode nos tocar quando estamos na presença do Senhor em fervorosa oração. O apóstolo adiciona, vigiando nisto com toda a perseverança, o Senhor queria que esperássemos pelas respostas às nossas orações. Isso indica o exercício de fé. Nossa tendência é desistir cedo demais. Nossas orações não deveriam ser apenas para a nossa preservação nesta batalha, mas também para a preservação de todos os santos. Porque o inimigo vai atacar cada um
e procurar seguir em frente pelo Senhor. Embora tenha sido um tão grande servo de Deus, Paulo não achava que não tinha necessidade das orações, dos santos. Ele pediu suas orações para que a obra do Senhor pudesse continuar e prosperar. Ele entendeu que havia e ainda há um grande conflito sobre a verdade ser ministrada para proveito dos santos. Colossenses 1, 28 e até capítulo 2, versos 1. Portanto, ele pede pelas orações dos Efésios para que ele pudesse abrir sua boca corajosamente para fazer notório o ministério do Evangelho. Versos 19 e 20. O Evangelho não é o ministério, mas nos traz a bênção do ministério. O Evangelho é o meio pelo qual o crente participa daquilo que o ministério revela. Assim, o ministério é a continuação apropriada para o Evangelho. Romanos 16, 25. Nota: ele não pediu para eles orarem pela sua liberação da prisão, ou que suas circunstâncias fossem aliviadas. Assim, vemos nele uma bela imagem de submissão ao que o Senhor permitiu em sua vida. Pode falar. Uma questão da oração, irmãos, que a gente observa, né? Que muitas das vezes o cristão faz e usa uma passagem, né? Que está em João 14, não quiser colocar aí, João 14, versículo 12. Qual é o livro, irmão? João, capítulo 14, versículo 13, aliás. Falei 12, mas é o 13. Versículo 13. 12? 13. Versículo 13? Isso. Capítulo 13, versículo 13. No capítulo 14, versículo 13. Ah, sim. Se não quiser ler aí, que eu sou meio ruim na leitura. Ah, eu li aqui, mas estava com o microfone desligado. Olha aqui. Em tudo quanto perdides, em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, muitos cristãos, irmãos, eu creio que até sincero, né, eles usam essa passagem, só que infelizmente só usa a metade do versículo, né? Tudo quanto pedis em meu nome eu farei, mas esquece do restante da frase, né? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Então,
nem sempre o desejo da nossa oração vai glorificar a Deus e ao Senhor Jesus, né? Então, isso é um ponto que a gente observa aqui na palavra de Deus, que traz um cuidado, né? Como os irmãos falam, esse cuidado é eu estar orando no Espírito, aprendendo as coisas de Deus para poder o Espírito ir guiando. E aí, eu até pedir para o irmão colocar lá na carta de João, para repetir, nós até falamos, mas é 1 João 5, versículo. Eu estou com outra Bíblia aqui, eu me perco já para achar os versículos. A primeira carta, 1 João 5, o versículo agora que eu tenho que lembrar aqui. Acho que é o versículo 2. Não é não. Onde fala que tudo quanto pedir segundo a sua vontade, ele nos ouve. Mas aqui, eu mudei de Bíblia hoje e estou perdido para achar aqui. Se os irmãos puderem me ajudar aí, essa passagem aí que fala. Aqui, irmão, versículo 14. Isso. É esse aí mesmo. É porque a Bíblia mudou, já fiquei ruim para achar. Não pode ler aí. E esta é a confiança que temos para com Ele. E se lhe pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, voltando aqui no 14, irmãos, versículo 13, tudo quanto pedir em seu nome, ele fará. Mas o intuito de Deus é glorificar o Filho, né? E o intuito do Filho é glorificar o Pai. Então, se for da vontade, se for para a glória de Deus, a oração nossa, se for para a glória de Cristo, ele vai fazer. Se for para a nossa própria glória, é uma oração sem entendimento, eu creio. Mas era só essa pequeno comentário que eu me lembrei aqui. Só mais um comentário, irmãos, aí em João 14 mesmo, versículo 26. João 14, 26.
Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho vos dito. Então, nós observamos, né, que a oração no Espírito, vamos dizer assim, eu creio que é quando o cristão estiver em comunhão com o Senhor, né? Eu creio que ele vai estar orando em Espírito, então ele não vai estar dando ocasião à carne, vamos dizer assim. Então o Espírito vai estar manifestado nesse cristão, vamos dizer assim, e ele vai guiar a oração do cristão, né? Aqui eu creio que pode aplicar, né, nessa questão da oração, essa passagem aqui, porque lá em Romanos 8, quando nós já lemos, o Espírito nos ajuda, né, na nossa fraqueza. Então, eu creio que se tiver em comunhão com o Senhor cristão, ele vai saber a vontade de Deus. Ele vai orar no intuito de glorificar a Deus. E quando nós oramos pelos nossos irmãos, pela necessidade dos nossos irmãos, pelas enfermidades, eu creio que isso glorifica a Deus, é da vontade de Deus. O amor pelo próximo também, né? Então, mas sempre com inteligência, com entendimento, porque vejo sempre os irmãos falar que muitas das vezes os irmãos vão estar passando algum problema porque Deus está tratando alguma coisa, né? Então, não é por isso que a gente vai deixar de orar para os nossos irmãos, mas porém com entendimento. Ou seja, se a gente estiver em comunhão com o Senhor, em exercício na palavra de Deus, que a gente muitas vezes falha nisso, eu creio que a oração vai ser agradável a Deus e vai glorificar a Deus. E só um exemplo, né, na Escritura, né? Tiago 5,16. Confessai, pois, as vossas ofensas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejas curado. A súplica fervorosa do justo tem grande poder. Então, irmãos, penso também que estudar sobre o tema, né, sobre oração, é muito bom. É válido, quanto mais aprendermos, melhor. Porém, é preciso também um cuidado para que nunca fique em nosso coração que a minha oração ela só será ouvida se eu tiver em algum momento, algum tempo da minha vida, ter feito um estudo acerca do tema. Então, se eu nunca estudei sobre isso, porque pode ficar parecendo que, como a gente viu que tem muita coisa acerca da oração na Bíblia, pode ficar parecendo que para ser ouvido vai ser preciso entender muito, saber como orar, como pedir, o que falar, né, saber distinguir as pessoas da Trindade e tal. Então, é só um cuidado, né? Talvez algum irmão possa pensar que, então, se eu não aprender, se eu não souber, isso pode, inclusive, desestimular algum irmão a não orar, ou, eu não sei orar assim, é tanta coisa sobre a oração. Então, pode desestimular e não querer mais orar, ou orar pouco. Então, só um cuidado para a gente ver na própria palavra, que a gente vai encontrar exemplos de que não é? O Cornélio, por exemplo, né? Se a gente lê a história do Cornélio lá em Atos 10, a gente vai ver que Cornélio era um centurião, né, da corte chamada italiana. Ele não era judeu, mas ele era um cidadão piedoso, ele era temente a Deus, ele orava de contínuo. Então, tudo indica, tudo parece que ele tinha horários para orar e ele fazia essa oração. Se você ler o capítulo 10 todo, você vai ver que quando ele tem essa visão, ele vai relatar a Pedro, e parece que já era no quarto dia que ele estava orando, a hora nona,
e aí o anjo aparece para ele. Então a gente vê que existia ali uma organização acerca da oração, de como ele vivia. Toda a casa dele era piedosa, não era só ele, era toda a casa. Ele também fazia esmolas, e o anjo aparece e fala com ele que a primeira coisa que o anjo fala é que as orações foram, né, que chegou, né? Suas orações chegou ou foram ouvidas, alguma coisa assim. Então, e era um homem que não tinha nenhuma instrução, certamente ali não era judeu, era um gentio. E mesmo assim Deus ouvia a oração dele. Fica parecendo que é uma contradição. Se o próprio Israel, os judeus não podiam nem ter contato com outro, como vai estar escrito inclusive nesse capítulo, com outro de outra raça. Não podia ficar perto, não podia ter muito contato. E Deus ouve a oração desse homem, desse gentio, que era um homem. Aí a gente vai ver, não era só oração, ele era um homem piedoso, ele era um homem que fazia esmolas, ele era um homem de oração contínua. Então ele tinha um temor de Deus, ele sempre estava orando, sempre estava em oração, todos os dias praticamente, pelo que eu entendi. Ele orava todos os dias. E se a gente também recorrer lá ao Salmo, se não me falha a memória, é o 51, Salmo 51, 16, 17, vai falar também que um coração quebrantado, um coração, é mais ou menos isso, um coração quebrantado, o Senhor nunca vai desprezar. A gente pode até ler, né? Pode ler, irmão, 16 ou 17? Sim. Pois não desejas sacrifícios. Do contrário, eu os daria. Não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Pronto, até aí. Obrigado, irmão. É sempre importante lembrar esse ponto que o irmão tocou, né? Que embora a gente esteja aqui meditando, né, lembrando de alguns versículos que falam sobre oração, é só tratando de alguns pontos doutrinais, né? Por exemplo, a gente fala do endereçamento, né, a pessoa e tudo mais, mas no que a gente está meditando aqui, né, por exemplo, fazendo uma certa listagem, sempre ter o cuidado também de não achar que isso aqui é para seguir de acordo com a lista, vamos dizer assim, de forma ordenada, como a gente está meditando aqui, sabe? Ter esse cuidado, né? Eu tenho que falar isso, e aquilo outro. É deixar ser guiado pelo Espírito. O intuito aqui é só da gente conhecer, né, alguns pontos doutrinais, né? E alguns assuntos, né, que são diversas. Tem várias passagens que falam sobre coisas de oração, né? Mas algumas coisas que a gente encontra, né, em que pode ser também conversado, né, com Deus em uma oração. Pode ser pedido, pode ser falado, né? Essa quer ver mais um complemento? Um filho nosso, né, mais novo ali, né, que ainda não sabe falar direito, né? Mas a gente já entende, né? Ele fala ali meio errado ainda algumas palavras, ele não consegue precisar muito bem, mas o pai entende, e o pai vai lá e cede, né? Porque tem o amor envolvido, né? Tem um coração quebrantado ali, né? Então acontece muito isso. Quem é pai aí sabe o que eu estou falando, né? Já passou por essas fases aí que o filho chega e pede algo ou fala algo e você fica às vezes ali que as palavras ainda não estão em conexão, né? É um pouco ali fora do lugar, ainda não tem ali uma sincronia, mas o pai já consegue perceber. E a gente não deixa de atender aos nossos filhos porque eles não conseguiram pedir corretamente ou falar corretamente.
a gente com certeza sim atenderemos os nossos filhos, sabendo que é nosso filho, né? Ele não está com nenhuma maldade, com nada errado ali naquele pedido que ele está fazendo. O coração dele está tranquilo, está quebrantado. A questão é que é uma criança ainda que não tem muito entendimento. Então isso pode acontecer com qualquer um de nós. E por que eu estou chamando a atenção desse ponto? Porque a gente pode ficar, até inclusive quando for em oração em público, irmãos orando, a gente pode ficar mais preocupado se o irmão vai acertar a oração do que se ela está sendo ouvida, ou se a gente está contrito também naquela oração. A carne ainda está em nós, irmãos, isso pode acontecer. Por a gente estar fazendo um estudo até, talvez, prolongado acerca do tema, e na hora que algum irmão for orar, será se ele vai orar certo? Vamos ver se ele vai falar a palavra correta. Se ele não falar, não vou dar amém não, né? Porque ele errou a oração, não podia falar assim, não era dessa forma. E ele chamou Jesus de pai. Nossa, Jesus não é o pai, Jesus é o filho. Ah, meu Deus. Então, só para a gente ter muita tranquilidade nessa hora e ficar muito mais com o coração contrito do que o irmão está orando, do que está pedindo, do que realmente com a forma, né? Se orou corretamente ou não. Claro que a gente não vai dar nunca amém se trazer uma aberração, né? A gente entender que é uma pessoa que está orando totalmente em outro espírito, né? Aí é claro que não, e certamente vamos chamar depois esse irmão para conversar. Mas certamente aqui no nosso meio isso não acontece, já estamos aí há um bom tempo, né? De acordo com a doutrina do Senhor. Mas é só um cuidado que inclusive pode ter com a gente mesmo. Eu já passei por isso e por isso estou falando aqui com os irmãos. Às vezes eu orar e ficar preocupado. E será que eu estou falando? Meu Deus, eu falei errado, eu falei certo. E depois vi em mim mesmo, talvez o próprio Espírito me corrigindo. Eu falo, não, você não tem que estar tão preocupado com isso. É o coração contrito a Deus. Você está falando com quem? Você está conversando com quem? Isso é o principal. Estou conversando com Deus, que é o meu Pai. Opa! Então começou agora a acertar o rumo dessa oração. Você está conversando com Deus, é o seu Pai, e que você só se tornou filho por causa do sangue de Jesus Cristo, que, por assim dizer, pavimentou o caminho que te leva ao trono da graça de Deus. Opa! Agora começou a acertar a oração. Essa oração está começando a ficar correta. Mas não ficar tão preocupado com, se eu falar assim, ou se eu falar assado, ou se eu orar de joelho, ou de pé, ou sentado, ou deitado, ou primeiro eu tinha que falar o quê? E depois eu tinha que falar o quê? Como é que eu inicio? Como é que eu vou concluir? Então, isso pode ficar muito intelectual, muito mecânico e nada espiritual. Mesmo assim, não significa que Deus não irá ouvir. Mesmo assim, Ele conhece todos os seus filhos e sabe que tem uns que ainda leva muito tempo para poder ter uma conexão ali das palavras e, mesmo assim, graças a Deus, o Espírito Santo habita em nós e ele vai fazer com certeza o filtro.
É importante isso, irmão. Esse cuidado, né? É, só queria trazer umas considerações finais, né? Que eu tinha notado aqui só para não ficar pela metade. E eu tava até pensando, né, se os irmãos acharem por bem, em uma próxima reunião a gente, o irmão Zac, em uma outra live, tinha falado sobre, deixa eu ver aqui, achei, sobre aspectos, né, da oração. Eu achei até um livro, né, livro não, um livreto, né, não é grande não, que fala sobre 10 aspectos da oração. Os irmãos acharem por bem ler na próxima reunião. É, aqui só para fechar, né, para não estender muito essa listagem aqui minha, já que não tá havendo muito comentário, a perdoar, né, os nossos pecados, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Aqui traz a memória, né, e que nossa oração a gente pode estar confessando, né, os nossos pecados. Eu lembro até de uma passagem, né, acho que é em João, deixa eu ver, João 1,19. João 19, não. Aqui, 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui eu trouxe esse versículo, né? Porque lembrando, fazendo esse contraste, né? Fala de perdão governamental, né? Porque o judicial já recebemos, né? No meio da obra de Cristo, Deus já nos perdoou, já temos paz com Deus. Aqui fala do perdão governamental, né? Que infelizmente, né, nós que vivemos nesse corpo de carne, temos essa tendência a pecar, né? Não é o normal para o cristão, mas quando ocorrer, temos um recurso também, que é em oração, para ir lá, né, e confessarmos nossos pecados diante do nosso Deus e Pai, do nosso Senhor. Não deixes cair em tentação. Aqui traz à mente, né, que a gente que podemos pedir ajuda ao Senhor, né? É importante a gente saber disso. E ao nosso Deus e Pai também, né? E em nossas fraquezas, né, podemos fraqueza em que passamos, né? Ou passamos por situações em nossas vidas, aí podemos colocar em oração também. Isso demonstra até uma certa dependência, né? E sujeição.
mal. Deixa cair, mas vai do mal. Aqui, no caso, é o encerramento da oração, né? Mas não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. E é sempre interessante a gente saber, né, que Deus, ele é a fonte de todo poder, né? Ele pode tudo, ele é soberano em tudo. E é ele que nos dirigimos, né, em oração. Nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus. Eles são poderosos, né, para nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo mal. Eles são únicos, né, e suficiente para tudo. Importante, né? Devemos estar em submissão, sujeição e humilhação, né, em oração diante deles. E não precisamos de objetos sagrados ou de nada, né? Só de Deus. É um detalhe também, né? Podemos engrandecer ao nosso Senhor também em nossas orações, né? Em nossas orações, né? Em qualquer momento. Isso alegra também o nosso espírito, né? E nos coloca até em estado de espírito em que reconhecemos a nossa posição, né? Que é abaixo, né, de servo, e reconhecemos a posição que é devida ao Senhor, né? Que é alta, elevada. E assim a gente temos glorificar e exaltá-lo, né, em nossas orações. Eu creio que não tenha mais nada, né, sobre esse assunto. Aí, como tinha falado, se os irmãos acharem por bem, a gente pode ler aquele livro que eu tinha falado, né, que fala dos 10 aspectos da oração. Ou, se preferir, a gente passa para outro assunto. Os irmãos que sabem.
Eu acredito que sim, irmão. Amanhã a gente pode, se o Senhor permitir, se estivermos aqui ainda, concluir, né? O irmão traz o que tem aí ainda para concluir. Concluímos e aí ver outro assunto, né? Porque eu acho que ainda não tem, né? Ninguém sugeriu ainda um outro assunto para essas reuniões. Então, eu acredito que amanhã podemos assim concluir e aí já amanhã mesmo engatilhar um outro assunto, né? Engatilhar outro assunto, ou já deixar certo, sei lá, para a próxima reunião. A gente não sabe, isso pode evoluir ainda o que o irmão pode trazer aí. E se não, a gente já pode entrar em outro assunto também amanhã mesmo ou deixar para a próxima, né? Um outro tema, né? Cadê Jefferson? Cadê Dal? Estão aí ainda? É mesmo. Tá?